Olá, segundos anos, como eu já disse, falei com vocês, né, na aula aí que nós fizemos no Meet. Vou passar começo da matéria, revisando o que vocês já viram um pouquinho o ano passado, tá bom? E aí, na próxima aula, semana que vem, que eu vou avisar no mural, o dia e o horário, nós vamos entrar novamente, corrigir as questões, que eu vou passar no final dessa aula, e tirar dúvidas, enfim, continuar a matéria aí. Então, quem não entrou essa semana, que acho que entrou mais ou menos 50% de cada sala aí, vamos começar a semana que vem, tá? Eu vou passar assim que souber o horário, um dia antes, provavelmente, para vocês. Então, vamos lá. Nós vamos começar a estudar a célula, tá? O que é uma célula? Se vocês verem aí no desenho, né, o nível de organização de seres vivos, um conjunto de células formam os tecidos, né? Várias camadas desses tecidos formam os órgãos, que aí no desenho tá o osso, né? O osso é um órgão, mas poderia ser coração, estômago, qualquer órgão aí. Vários órgãos com a mesma função no organismo formam um sistema. Então, os ossos formam o sistema esquelético, que está aí no desenho. Coração, veias, formam o sistema circulatório, estômago, intestino, esôfago formam o sistema digestório, por exemplo. Então, vários órgãos formam um sistema. Todos esses sistemas que eu exemplifiquei formam o organismo, o indivíduo entre si. Então, a gente vê a importância da célula, né? A célula ela é a unidade estrutural dos seres vivos, tá? E se a gente for ver ali para cima, acima dela, tem as organelas, que nós vamos estudar cada uma delas. Essas organelas responsáveis por praticamente todas as funções químicas do organismo, tá bom? Essas organelas são formadas de moléculas e são formadas de átomos, tá bom? Então, a gente vai estudar aí a nível celular. Só relembrando, se você for a partir do organismo para cima, ó, população, comunidade, ecossistema e biosfera, é a matéria que vocês viram no passado em ecologia, né? Que, dando uma relembrada, um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que vivem numa mesma área, formam uma população, né? Várias espécies que vivem naquela região, ou seja, várias populações, formam o que a gente chama de comunidade, né, biótica, de seres vivos. A interação desses seres vivos com o meio em que vivem, né, solo, temperatura, umidade, relevo, formam o que a gente chama de ecossistema. Exemplos de ecossistemas brasileiro: Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Campos Sulinos, né? São os nossos ecossistemas aí. E todos os ecossistemas do planeta formam a biosfera, tá? A biosfera é qualquer lugar do planeta onde tenha vida. Já está dentro da biosfera. A gente está só recordando porque essa é a matéria do ano passado em ecologia. O que a gente vai estudar agora? Célula. E qual a importância de começar com esses níveis de organização? Entender que a célula é a unidade básica de qualquer ser vivo, né? Que é um conjunto de várias células da mesma função que formam os tecidos, várias camadas de tecidos, os órgãos formam um sistema circulatório, digestório, respiratório, urinário, reprodutor. Todos esses sistemas formam um organismo, ou seja, nós somos formados, né, nós, por exemplo, por milhares de células, tá bom? Continuando, então, vamos ver a célula. Como eu disse, a célula é uma unidade microscópica, ou seja, não é vista a olho nu, eu preciso desse aparelhinho, que ela é medida em micrômetros, né? Não é possível enxergá-la. Estrutural e funcional de seres vivos, constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Então, todas as células, seja elas eucariontes ou procariontes, elas possuem o material genético, que é o DNA, ou separado no envoltório, que é chamado de núcleo, que é o caso do eucarionte, ou dispersa no citoplasma, que é o caso das procariontes, tá bom? O citoplasma, que é esse material gelatinoso onde estão todas as estruturas, todas as organelas, e a membrana plasmática, que é o que reveste a célula, né? Como se fossem as paredes da célula. Ela reveste, ela define o que é fora e dentro da célula, e ela é responsável pela entrada e saída de substâncias, tá? Existem seres unicelulares formados por uma única célula, aí estão os exemplos, né? Todas as bactérias, que são os únicos seres procariontes, que a gente vai ver no próximo slide. As algas, existem algas unicelulares, microscópicas, né, diatomáceas, dinoflagelados, aí tem vários grupos aí de algas unicelulares, tá bom? Os protozoários,
Alguns são conhecidos até por causar doença nos seres humanos, né, serem parasitas e tudo mais. E alguns fungos também, mofo, bolor, também levedura, são formados por uma única célula. Às vezes eles moram em colônia, mas eles são formados por uma única célula, tá bom? E os pluricelulares, que estão todos os seres formados por 2 ou mais células. Existe fungo pluricelular, existe alga pluricelular. Todos os animais e vegetais são pluricelulares, tá? Então essa é a diferença de uni e pluricelulares. Existem indivíduos formados por uma única célula e outros formados por 2 ou mais. Célula procarionte, ela é conhecida, né, principalmente por não ter o núcleo, né, por não ter um envoltório onde separa o material genético de todas as outras organelas e estruturas do citoplasma. Mas existem várias diferenças entre a célula procarionte e a célula eucarionte, tá? Que a gente vai ver agora. Então tá aí a estrutura, né? A célula procarionte, ela é formada pelo quê? Tá aí no desenho. Membrana plasmática, que é o que reveste, o citoplasma, que é a substância gelatinosa, que toda célula tem essas duas, e o material genético, que a gente já viu lá, que é a estrutura básica de todas as células. Além disso, elas possuem ribossomos dispersos no citoplasma. Nós vamos ver que o ribossomo é a organela responsável pela produção, né, síntese de proteínas, tá? Flagelo, parede celular, que reveste a membrana plasmática. Então, quem tem parede celular? Os vegetais e as células procariontes, as bactérias, tá? Animal não tem parede celular, tá? Ela torna a célula mais rígida, tranquilo? Então, essa é a estrutura básica de uma célula procarionte. Essas são as estruturas que eu encontro dentro dessa célula, tá bom? Diferente das eucariontes, que além de possuírem envoltório nuclear, possuem todas essas estruturas aí que estão no desenho, tá? Todas essas organelas celulares que nós vamos ver a partir das próximas aulas, tá? A gente vai rever de novo, sim. Tudo bem? Importante, eu gosto desse desenho aí, né? Dessa ilustração, porque ela mostra, tá vendo que tudo tem setinha dos dois lados? Que tem na célula vegetal e animal também, mas algumas estruturas só possuem ou no animal ou na vegetal, tá? Quais são elas? O vacúolo, parece uma bexiga aí cheia de água dentro da célula vegetal, que auxilia no equilíbrio híbrido da célula, também acumula alguns sais minerais, algumas substâncias. O cloroplasto, que possui a clorofila, responsável pela fotossíntese, que dá coloração verde às vegetais. A parede celular, como eu disse, só vegetais e bactérias têm, animal a gente tá vendo que não tem, tá bom? E a animal, por sua vez, possuem os centríolos, que auxiliam na divisão celular dessas células, tá bom? A gente vai ver isso mais profundamente. Mas o que é importante hoje, elas são eucariontes, as duas possuem núcleo, tá? Diferente da procarionte, lá da célula da bactéria. São 3 questões que eu vou passar para vocês nesse PPT. Copie as questões no caderno, responde. Eu já respondi todas elas com essa aula aí inicial, tá? Do bimestre. Tem no livro de vocês. Quem não pegou o livro na escola vai pegar o material, tá? E na próxima aula, semana que vem, a gente vai entrar no Meet. Assim que eu souber o horário, como eu disse, eu vou passar para vocês. E vamos resolver essas questões e vamos continuar nossa aula, tá bom? Eu aguardo todos vocês para o nosso encontro virtual. Boa semana, se cuidem, continuem se cuidando e até semana que vem. Tchau, tchau!